Boa tarde, pessoal. Agradecemos a presença de todos. Ao longo deste ano, realizamos esse ciclo de palestras com temas voltados aos programas ambientais que fazem parte da gestão ambiental das obras de implantação da segunda ponte Brasil-Paraguai, da rodovia de acesso à BR-277 e das novas aduanas. Essa obra acontece na cidade de Presidente Franco, no Paraguai, e em Foz do Iguaçu, no Brasil. Para encerrarmos esse ciclo, apresentamos hoje o programa de resgate arqueológico. Durante a palestra, vocês poderão utilizar o chat para enviar dúvidas e comentários, que serão respondidos ao final. Enviaremos um link para o formulário de avaliação da palestra, através do qual serão confeccionados certificados de participação. Pedimos a gentileza de manter os microfones desativados durante a palestra, a apresentação. E o nosso convidado de hoje é o Manuel Ramos Júnior. Ele é arqueólogo, coordenador de campo do nosso programa de salvamento arqueológico vinculado a esse empreendimento. Manuel, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa e passo a palavra para você. Obrigado, Manuel. Obrigado, Valdir. Boa tarde a todos. Bom, como o Valdir falou, meu nome é Manuel, né? Sou biólogo, formado em antropologia também, trabalho desde 2007 com arqueologia por vários estados do Brasil e tive a oportunidade de estar trabalhando aí nesse projeto também no empreendimento da segunda ponte binacional, onde a gente fez um trabalho de resgate arqueológico dos sítios que foram identificados aí também. Vou iniciar a apresentação, então. Então, acho que todos estão vendo aí a apresentação, né? E então a gente nomeou ela aí de Redescobrindo o Passado em Foz do Iguaçu, né? Então vamos começar essa apresentação. Então, primeiro de tudo, é importante falar que a arqueologia não escava dinossauro, né? É muito comum, eu como arqueólogo, desde quando eu iniciei os trabalhos, o pessoal chega para mim e pergunta: "Ah, você já encontrou um dinossauro?" E aí eu digo: "Não, a gente não trabalha com dinossauro." Então, quem escava dinossauro, quem busca dinossauros, né? Ou outros fósseis aí desses bem antigos, animais e plantas, são os paleontólogos. Né? Os arqueólogos, né? A arqueologia trabalha com seres humanos. Então, na arqueologia, a gente escava sítios arqueológicos, a gente busca conhecimento sobre tudo que envolve os povos, as populações humanas do passado. A gente estuda animais, né, do passado, sim, quando esses se relacionam de alguma forma com os seres humanos. Então, é comum estudar a megafauna, por exemplo, aqueles animais do Pleistoceno aí que viviam, né, que foram extintos aí aproximadamente 10 mil anos atrás. Então, em alguns casos, esses animais são estudados pelos arqueólogos na relação que os homens tinham com esses animais. Mas dinossauro, a arqueologia não estuda, beleza? Então, nesse sentido, o que é arqueologia, então? Então, a arqueologia é o estudo das atividades humanas do passado, né? Então, a gente sempre está buscando entender o passado, muitas vezes para entender coisas do presente e visualizar o futuro também, por que não? Mas o nosso foco de pesquisa é o passado. E como que a gente estuda o passado, né? Então, a arqueologia utiliza, principalmente para estudar o passado, né, o objeto principal de estudo da arqueologia são o que a gente chama de vestígios materiais, os vestígios arqueológicos, né? Que foram deixados por essas populações, então por esses humanos que viveram no passado, né? Então todo mundo no seu dia a dia produz, utiliza diferentes objetos, diferentes coisas, né, no seu dia a dia, e às vezes se estraga, quebra ou não utiliza mais, ou enfim, essas coisas são descartadas de certa forma, e esse material, dependendo da natureza dele ou da forma que ele é conservado no ambiente, ele perdura durante, né, tanto tempo. E são esses vestígios materiais, então, que a arqueologia utiliza para entender e estudar esses povos do passado, né? Então, né, esse desenho aí para vocês entenderem, né? Então, ó, tava ali o pessoal, né, fabricando um machado de pedra no passado, eles encabaram o machado de pedra, utilizaram ele, por algum motivo esse machado se perdeu, deixou de ser utilizado, e a gente encontra
o gume desse machado de pedra hoje em dia, né? Então, esses objetos eles são transformados ao longo do tempo, esses vestígios materiais, e a gente utiliza eles para entender um pouco desse passado, para estudar, para interpretar essas populações, essas sociedades do passado. Então, aqui tem uma imagem para mostrar para vocês também como que seria, no caso aqui, uma ocupação. Esse aqui é um desenho representando uma casa subterrânea, que é um tipo de habitação que foi edificada pelos indígenas que viveram no Planalto do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eles construíam casas escavadas no solo, né? E viviam, né, com as suas aldeias nesse sentido. Então, uma arquitetura bem interessante, bem diferenciada assim, a nível mundial, essas casas subterrâneas, e algo bem singular da região sul do Brasil, né? Então, aqui tem uma imagem mostrando como que eles, né, possivelmente estariam vivendo nessas aldeias com casinhas por ali, e aí depois, né, elas eram abandonadas, eles deixavam esses espaços por alguns motivos, né? E ela começava a ser destruída naturalmente, ia se demolindo e ia sendo soterrada, né? E aí o que fica hoje, né? Então, aqui no canto esquerdo superior, a gente vê ali, hoje os arqueólogos, a gente faz o levantamento arqueológico, identifica esses sítios, muitas vezes eles são indicados pelos próprios habitantes, né, da região, a gente conversa muito com as pessoas, eles indicam para a gente. Então, tem ali no canto superior esquerdo o que a gente encontra hoje. Então, a gente encontra um buraco, por exemplo, no chão, com umas dimensões aproximadas aí do que seriam essas casas subterrâneas, e ao escavar, né, ali tem os arqueólogos escavando, vai sendo encontrado, então, esses vestígios materiais. Então, a escavação é feita de uma forma meticulosa, entre aspas, vamos dizer assim, para a gente estar identificando todos os registros, esses vestígios que são encontrados. Então, para além do objeto em si, o próprio solo, né, fica marcas nesse solo onde a gente encontra manchas de fogueira, onde as estacas das casas eram colocadas. Aqui tem um desenho também de como seria essa casa, né? Então, todo esse registro é feito para depois chegar naquilo que, nesse slide anterior, estava mostrando. Como que se chegou nesse desenho aqui, se imagina que era assim, porque quando se escavou, né, quando se escava esse sítio de estrutura subterrânea, a gente encontra os vestígios que nos faz remeter àquele desenho lá do slide anterior, né? Então, é assim que a gente vai estudando e analisando o passado. Então, aqui seria um sítio arqueológico sendo estudado. Dessa forma que a arqueologia trabalha. Então, né, o que são esses vestígios arqueológicos, como eu vim dizendo? Então, são esses objetos, são estruturas, né? Às vezes, por exemplo, uma casa, né, dos primeiros colonizadores, né, europeus, né, às vezes não se tem, a gente olha assim na paisagem, no lugar, não se vê nada, mas a gente encontra às vezes o alicerce dessa casa, que é uma estrutura que foi deixada, né, de pedras. Então, tem alguns indícios ali também, alguns indicativos, né? Então, esses objetos, essas estruturas, então, ao longo do tempo são produzidos, são utilizados, são transformados, né? Às vezes por mais de uma cultura, por mais de um povo. Às vezes teve algum grupo que fabricou algo, que fez algo, aquele objeto, aquela estrutura, ela é descartada, e depois um outro grupo, um outro povo vem e reutiliza aquilo. Então a gente vai estudando todos essas transformações, essa mobilidade dos objetos e das pessoas no espaço e no tempo, né? Então a gente encontra no dia de hoje para entender um pouco desses povos, desses habitantes do passado, de onde a gente vive hoje, né? Tipo assim. Então, aqui alguns tipos de vestígios materiais arqueológicos, aqui seriam os principais, vamos dizer assim, né? Que a gente encontra na nossa região. Então, a gente tem, por exemplo, ali no canto superior esquerdo, fragmentos de cerâmica, né? Vasos, cerâmicas, potes, pratos, né? Panelas, vamos dizer assim. Então, que muitos grupos ceramistas produziram, né? Aqui depois eu vou mostrar aqui, no caso, na região de Foz do Iguaçu, no sul do Brasil, né? Quais que ocorrem. Então, os fragmentos cerâmicos são muito comuns de serem identificados, né? Encontrados como marcadores de sítios arqueológicos, né? Na região de Foz do Iguaçu. Instrumentos, né? Feitos em pedra, né? Que a gente chama de instrumentos líticos na arqueologia, né? Então, esses instrumentos líticos, né? São rochas específicas que têm uma certa aptidão, né? São boas para produzir as ferramentas. Não é qualquer rocha que é boa para produzir a ferramenta. Tem rocha que você bate ela uma na outra, ela se quebra, né? Quando ela tem muita areia, por exemplo, um areião muito, muito grosso. Agora tem arenitos que passam por um processo de metamorfismo que ficam mais vitrificados, vamos dizer assim, e aí eles são bons para você lascar e ter gumes bons. Então, se produzia desde facas, machados,
pontas de flecha. Então a gente encontra, é muito comum, são vestígios materiais que têm uma durabilidade no tempo, né, muito boa, né? Então é o que a gente encontra também com muita facilidade. Depois no canto inferior esquerdo ali a gente tem um fragmento de prato, de porcelana, de louça, né? Então aqui é uma louça portuguesa. Então são vestígios bem interessantes porque a forma do desenho, o tipo, né, a técnica que foi confeccionado o desenho desses pratos, dessas xícaras, nos indica a periodicidade que foi utilizado esse espaço, né? Então, porque tem fábricas específicas que duraram um determinado tempo, ou decorações que estavam na moda durante um determinado tempo, então a gente consegue dizer se essa casa que está cheia desse prato aqui, ela foi ocupada principalmente no século XV, no século XVI, no século XVII, e assim vai, né? Aí a gente encontra também vidros, né, nesse contexto histórico também. E estruturas de fogueira, né? Como eu falei, estruturas de casa também, né? Então às vezes é interessante, principalmente para a arqueologia, quando a gente encontra essas estruturas de fogueiras, porque elas carregam carvão, né? E esses fragmentos de carvão, nas estruturas principalmente, são bem importantes para a gente conseguir alcançar as datações por carbono 14, que se fala, né? Então, foi identificados vestígios arqueológicos de 2.000 anos, de 3.000 anos. Então, comumente é utilizado o carvão, mas também pode-se utilizar o próprio solo, né? Ou o fragmento cerâmico, enfim, tem outros objetos que podem ser utilizados para chegar a essa datação. Mas o mais comum utilizado são fragmentos de carvão. Então, quais sociedades, né, ocuparam a região do Rio Iguaçu, né, nessa periodicidade aí do passado? Né? Então, para entender assim, as pesquisas arqueológicas no Paraná, elas são bem interessantes. Né? Se a gente vai entender as pesquisas no litoral, por exemplo, tem os sambaquis, lá tem um contexto bem bacana assim, da arqueologia no litoral. Mas na região do Rio Iguaçu, né, ela se inicia na década de 50, né, algumas campanhas para registro de sítios arqueológicos, né, e reconhecimento, principalmente com o programa Pronapa, que se chama, que foi um programa nacional que o governo instituiu e quis fazer um levantamento arqueológico a nível nacional, assim, né? Então, na região do Iguaçu, nessa década de 50, foi quando se iniciam essas pesquisas e faz os primeiros registros de sítios arqueológicos e qual a diversidade, né, de sítios arqueológicos que tinha. E um momento significativo para a arqueologia também na região é nos anos 50, com o projeto da implantação da Itaipu. Então, tem o projeto arqueológico Itaipu. Então, foi feito um levantamento denso, assim, então, muitas informações de grande significado, assim, grande importância para a arqueologia a nível nacional, inclusive, aconteceram nesse momento, com essas pesquisas que foram desenvolvidas principalmente em Foz do Iguaçu. Então, muitos resultados da pesquisa arqueológica daí forneceram bases para a discussão da arqueologia no Paraná, no sul do Brasil e até mesmo no Brasil, como um todo, né? E aí, quais são, então, essas sociedades que foram sendo identificadas durante essas pesquisas e até os dias de hoje, né? Tem muitas pesquisas que vieram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, principalmente na atualidade também, né? Então, mas o que até hoje se descobriu? Então, de uma forma mais resumida, a gente tem 3 grupos, vamos dizer assim, né? 3 tipos, 3 categorias de sociedades, né? Então, 3 categorias socioculturais que ocuparam essa região, que seriam os caçadores-coletores, né? Depois teriam os horticultores e depois os neobrasileiros ou colonizadores. Então, essas seriam as 3 principais categorias de sociedades, né, de culturas que viveram na região aí, certo? Então, vamos entender um pouco mais aí sobre esses grupos. Então, um dos grupos, né, que a gente chama na arqueologia, tem as tradições arqueológicas, né? Assim como tem uma tradição de um povo, então na arqueologia a gente também fala das tradições da cultura material. Então, a gente reconhece uma tipologia de objetos, de vestígios materiais, e os arqueólogos vão entendendo que aquilo se trata de uma tradição. Então, tinha um povo que produzia aquilo. Então, aí tem uma foto, por exemplo, de artefatos que a gente chama de bifaces, que eram produzidos, então, e você encontra distribuídos numa grande espacialidade objetos
fabricados do mesmo jeito, né? Eles não são iguais, né? Claro que eles não são iguais, mas eles são muito similares, muito parecidos. A gente percebe que quem fez um objeto um biface desse tipo aí, por exemplo, a gente encontra objetos similares tanto no Paraná, quanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina, por exemplo. Então, a gente entende que tem uma tradição de fabricação desse tipo de instrumento, por exemplo, né? Então, são grupos caçadores-coletores. Essa tradição a gente chama de Humaitá. Então, tem um conjunto de vestígios materiais que são similares em vários sítios arqueológicos que a gente entende que fez parte dessa tradição Humaitá. Então, eram grupos que viviam principalmente na borda entre os campos de altitude e as florestas, e em florestas de vale também, até mesmo no litoral eles se expandiam também, mas principalmente nas zonas de planalto, né, de serra, assim, mas principalmente do planalto, entre borda de mata, de floresta e em zona de floresta. Então, tinha essa especificidade de onde ocorria essa cultura material. Então, aí tem um mapinha para mostrar mais ou menos onde seria a distribuição territorial desse povo, né? Então, ele tem aí, até o número 2 ali, uma datação que foi feita de um sítio arqueológico Humaitá, em Foz do Iguaçu, que atingiu 6.700 anos, se eu não me engano. Então, é uma data bem significativa para essa tradição. Então, ela é bem antiga, e essa mancha cinza seria por onde se distribui essa tradição material. Então, vai desde o Rio Grande do Sul, pega uma parte da Argentina, Santa Catarina como um todo, Paraná como um todo, e um pouquinho de São Paulo também, vamos dizer, do estado de São Paulo. Então, essa região, em toda essa região ocorre essa cultura material. Depois a gente tem uma outra tradição arqueológica, né, que é uma tipologia, então, de vestígios materiais também que a gente encontra, que na arqueologia a gente chama de tradição umbu. É muito legal essa tradição, assim, é gostoso estudar ela, porque tem essas pontas de flecha, pontas de projétil muito lindas, e tem artefatos, instrumentos em pedra, muito bem acabados, assim, com um detalhamento muito bonito, assim, na fabricação, assim. Então, são objetos muito bonitos de se ver, enfim, né? E então, esse tipo, né, essa tipologia, essa tradição, ela ocupava principalmente as áreas de campos de altitude. Os sítios são encontrados principalmente em áreas abertas, né? Então, áreas assim onde que seria similares ao cerrado, vamos dizer, né? Aos pampas. Então, na arqueologia, entende-se que a tradição Humaitá seria um povo que ocupava zonas de florestas, zonas florestadas. A tradição Umbu seria um povo que ocupava as zonas abertas, campos de altitude, né? Essas áreas onde a vegetação não é tão densa, enfim. Né? Por outro lado, deixa eu mostrar aqui a distribuição territorial da tradição Umbu também, né? Ela pega desde o Uruguai e vai até São Paulo também, mas ela é encontrada principalmente nessas áreas de campos, né? Vamos chamar assim, aqui na região sul. Então, por outro lado, existe uma vertente teórica da arqueologia que também entende que essa tradição Umbu e essa tradição Humaitá, elas poderiam ser de um mesmo povo, uma mesma, né, um mesmo grupo humano, uma mesma sociedade que ocupava todo esse território, porque o território Humaitá e o Umbu, eles são muito né, a gente sobrepõe eles são muito similares, assim, né? Com essa diferença, que a cultura material Humaitá é encontrada em zona de floresta e a cultura Umbu é encontrada em campos. Mas podia ser exatamente por isso. Uma mesma sociedade, ela fabrica instrumentos de acordo com o ambiente onde ela está. Por exemplo, se eu estou numa zona de campo, numa zona aberta, vou precisar de determinados instrumentos para as minhas atividades, diferente de quando eu estou numa zona de floresta. Então, também tem essa outra linha de pesquisa, vamos dizer, essa outra linha interpretativa, que entende que a tradição Humaitá e Umbu seria de um mesmo povo, mas há arqueólogos que defendem que seriam povos diferentes. Então, a arqueologia ainda se constrói, não é uma coisa sólida. Assim, né? Ao longo do tempo, sempre novas teorias, novas interpretações são dadas sobre essa mesma materialidade que vem sendo estudada aí desde a década de 50, por exemplo, aí na região de Foz do Iguaçu. E aí, depois, então, a gente tem esses povos horticultores. Né? Então, uma característica marcante para esses povos horticultores é a presença de cerâmica. Né? Então, são povos ceramistas. Então, normalmente, quando a gente encontra essa cultura material
dos caçadores-coletores, você não tem cerâmica associada. Agora, quando você encontra cerâmica, né, que identifica povos horticultores, eles também faziam ferramentas em rocha, em pedra. Então, a gente também encontra instrumentos líticos, né, machados, lascas de pedra, facas, enfim, pontas, nos sítios de horticultores, porque eles também fabricavam ferramentas de pedra. Então, não é que os sítios arqueológicos de povos ceramistas horticultores não tenham ferramentas de pedra e só os caçadores-coletores tenham ferramentas de pedra. Não. Mas os caçadores-coletores não trazem cerâmica, eles não possuíam a tecnologia, eles não dominavam a tecnologia de produção de recipientes cerâmicos. Isso chega posteriormente, então, com novos grupos, que a gente conhece, então, e chama na arqueologia de grupos horticultores ceramistas. Então, a gente tem duas tradições arqueológicas bem marcantes na região do Rio Iguaçu, que é a tradição Itararé, né, que ela é associada aos antepassados dos povos Caingangue e Xoclen. Então, seria mais ou menos isso, né? O antepassado desses dois grupos, né, ou seja, esses dois grupos, Caingangue e Xoclen, se originaram desse grupo que chega aqui na região do Rio Iguaçu. Então, tem a tradição Itararé. Então, é encontrado fragmentos cerâmicos, né, eram recipientes pequenos, vamos se dizer assim, de paredes bem finas, então são recipientes, de certa forma, mais delicados, comparado a outra tradição que eu vou falar depois, que é a tradição Tupi-Guarani. Então, a tradição Itararé, aqui tem a rota de expansão desses grupos G, que é conhecido os grupos G do Sul, que seria a tradição Itararé, ela compõe esses grupos G do Sul, né? Então, a rota de expansão dela. Então, esse grupo horticultor, pela datação dos sítios arqueológicos, entende-se que esse grupo veio de São Paulo, vamos se dizer, né, daquela região, e introduziu-se nos estados do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul e se estabeleceram nessa região. E eles estão principalmente vinculados, né, às araucárias. Então, não que eles estão só nos ambientes onde tem araucária, mas principalmente a gente percebe que eles estão mais massivamente presentes nas zonas de araucária. E uma coisa bem interessante sobre esse grupo é que o período em que ele começa a aparecer, ou seja, eles chegam nesse território do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, exatamente num momento ambiental que ocorre um câmbio, né? Ocorre uma troca do clima. Então, onde o clima ele muda na região sul do Brasil, ele se torna um clima um pouco mais úmido, as temperaturas mudam um pouco. Então, há um favorecimento à expansão das florestas, das matas de araucária. E aí, existem pesquisas recentes que mostram que a amplificação, enfim, as matas de araucária elas se expandem densamente a partir da chegada desses grupos. Então, esses grupos, eles vêm por causa da araucária, eles influenciam na distribuição da araucária porque o próprio ambiente também é favorável para a implantação e para a distribuição de araucárias. Então, esses grupos, eles favoreceram, eles produziram, de certa forma, uma agrofloresta, nessa linha do que é falado hoje em dia, né, de matas de araucária no passado. Eles plantavam araucárias também, vamos dizer assim, por onde eles passavam, né? Existem vestígios históricos aí, relatos que falam dos Caingangue, que eles faziam rotas dos Campos Gerais para ir a Curitiba, e no caminho eles iam jogando sementes de pinhão, né, de araucária, para que nessas rotas eles diziam, para cada vez que a gente faz essas rotas sempre tenha comida, né? Então eles plantavam também, né? Então é uma associação bem interessante da araucária, que é um símbolo para esses povos, Caingangue e Xoclen, que vem desse primeiro grupo que chega aqui por volta de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, no sul do Brasil. E aí depois a tradição Tupi-Guarani, então, que é a outra tradição, aí, o outro grupo horticultor que ocupa a região do Rio Iguaçu, né? E que também, então, dominava a tecnologia cerâmica. Então, diferente da tradição Itararé, os recipientes Itararé são mais fininhos, são mais delgados, são menores, e os recipientes cerâmicos produzidos pela tradição Tupi-Guarani, eles
produziam recipientes grandes também, não só grandes, mas também produziam recipientes grandes, bem espessos, assim, de paredes bem grossas. E no caso da tradição Itararé, eles produziam bastante cerâmica com decoração, sem decoração, era tipo alisado o recipiente externamente, assim, mas ele era bem lisinho, assim, eles tinham um trabalho assim para deixar bem lisinho, lustroso, mas também faziam decorações com riscos, assim, com incisões, faziam vários grafismos, assim, né? Tupi-Guarani também faz incisões, grafismos, mas na região do Rio Iguaçu, principalmente, a gente tem uma subtradição, ou uma fase, como se fala na arqueologia também, que é Guarani, especificamente. Então, a cerâmica do povo Guarani, dos antepassados do povo Guarani e até dos Guarani atualmente, esse recipiente que está sendo mostrado nessa foto é um recipiente que a gente chama de decoração corrugada. Então, é uma forma de decorar, de produzir esse instrumento, né, esse vaso, que deixa essa feição assim toda, parece escamosa, né, que era feito com o trabalhamento do dedo. No momento que ia sendo fabricado, ele mole, né, argila mole, eram feitos roletes, assim como minhocas de argila, que iam sendo sobrepostas e ia se gerando um movimento com o dedo que vai deixando essas marcas, né? Então, esses recipientes cerâmicos com decoração corrugada é característico de Guarani, né? Então, dentro dessa grande tradição tupi-guarani, que é muito comum nessa região do Rio Iguaçu, né? Uma diferença também entre esses dois grupos ceramistas é que o grupo Itararé, né, os sítios que a gente encontra dos grupos Itararé, eles principalmente ocorrem nas áreas mais altas, nos topos de morro, ou em vales de pequenos rios, de pequenas drenagens, né? Ou tributários dos grandes rios. Em comparação à tradição tupi-guarani, a esses sítios arqueológicos da tradição tupi-guarani, eles são encontrados nos vales dos grandes rios. Então, é muito comum encontrar sítio tupi-guarani junto às margens, né, ou próximo às margens do rio Paraná, do rio Iguaçu, do rio Uruguai, desses grandes rios, né, do rio Ivaí, do rio Tibagi. Então, é mais comum ele estar presente nesses grandes rios do que os pequenos rios, as pequenas drenagens. Não que não ocorra, né, é mais comum. Aí a rota de expansão do grupo Tupi-Guarani, que até hoje é discutida também, mas esse mapa aí é uma das principais linhas teóricas que diz que o povo, né, os povos Tupi-Guarani, os grupos Tupi-Guarani, eles teriam surgido na Amazônia, ali na região de Rondônia, e de lá eles se distribuíram pelas Américas, né, e chegaram por volta de 2.000 anos atrás, 1.800 anos, na região do Paraguai. Por outro lado, a própria cultura guarani hoje, eles falam que eles se originaram no Paraguai, nessa região aí do Iguaçu, do Paraná, né? E aí tem uma vertente teórica que diz que os povos tupi-guarani surgiram nessa região entre o Paraguai e o Brasil, no Rio Paraná, e dali se distribuíram para a Amazônia e pelo litoral do Brasil e para outros lugares. Então, também é algo que vem sendo estudado até hoje, assim, e discutido muito sobre isso, assim, né? Mas a questão do povo guarani em si, vamos dizer assim, as datações arqueológicas que se vinculam a essa marca, vamos dizer, como eu mostrei ali, que seria essa cerâmica corrugada, né? Ela demonstra que ela é densamente produzida e ela começa mesmo assim de uma forma mais aparentemente por volta de 1.800, 2.000 anos nessa região do Rio Paraná aí entre Brasil e Paraguai mesmo. Então é uma coisa que condiz muito com essa questão do centro da terra que o povo guarani fala, né, de onde surge o povo guarani, que está vinculado a essa região de Foz do Iguaçu. Bom, e aí depois então tem o grupo dos neobrasileiros e dos colonizadores. Então tem uma tradição específica chamada de tradição neobrasileira, que é vinculada a vestígios materiais de recipientes cerâmicos, que são desde pratos, panelas, tigelas, jarros, que são encontrados também em sítios arqueológicos, que têm formatos e formas de se produzir que se assemelham, trazem algumas características assim do Itararé, trazem algumas características do Tupi-Guarani, mas é algo diferente. E a datação disso se dá a partir da chegada dos europeus. Então, o que a gente tem aí? A gente tem grupos, né? Ou seja, eram territórios onde já haviam diferentes grupos coabitando aí, né? Compartilhando esse território. E aí, de repente, chega o grupo europeu
com novos costumes, novas formas de viver, e aí começa a ter essas trocas, né, de conhecimento, de coisas, e muitos grupos europeus começam a se relacionar com os grupos indígenas locais e vai formando esse novo brasileiro, né? E aí traz essa nova cultura material, que ela carrega similaridades com traços desses vestígios materiais dos indígenas, mas também dos europeus. Então começa a ter alça, jarros, né, coisas assim que chegam com os europeus, por exemplo. Então, essa tradição neobrasileira, ela ocorre aí a partir da chegada dos europeus, esses sítios arqueológicos cerâmicos, né, que são identificados principalmente nessa região sul do Brasil. E para além desses neo-brasileiros, aí tem os colonizadores propriamente ditos, vamos dizer. Então, a gente encontra sítios arqueológicos históricos, que a gente chama na arqueologia, né? A gente fala assim, tem os sítios pré-coloniais e tem os sítios históricos. Então, os sítios arqueológicos históricos, eles normalmente têm, aí já começa a ter muito metal, muita vidraria, e aí começa a vir com a chegada dos colonizadores, né? Quando começa a ter essa imigração mesmo, começa a vir daí italiano, começa a vir espanhol, né? E português e todo, né? Polonês e tudo mais que a gente sabe que ocupou a região sul, principalmente. Então começa a trazer esses objetos e mercadores também trazem. E daí começa a vir muita louça portuguesa, louça inglesa, louça chinesa e por aí vai, holandesa e tudo mais. E aí cada fabricante, cada lugar deixa uma marca, tem um traçado que a gente consegue identificar nesses pratos. E a gente encontra daí também muitos objetos metálicos, que até então os indígenas não dominavam a tecnologia de fabricação de ferramentas em metal, né? Quando chega o europeu com objetos metálicos, é quase que instantâneo, assim, se para de produzir instrumentos em rocha, né, em pedra, e aí começa a se usar o metal, né, porque é muito mais durável, fácil de trabalhar, enfim, né? Mas ainda tem um período ali de sobreposição, de coexistência, assim, né, que o indígena ele usa metal, mas ele também segue utilizando ferramentas em pedra. Até hoje nós usamos, né, polidores em rocha, né? Eu tenho aqui em casa, eu amolo minha faca numa rocha, né? E, enfim, toda essa questão de vidraria, recipientes de vidro, né? Então a gente encontra muito nesses sítios históricos, né? Desses grupos que começam a habitar a região. E eles estão vinculados principalmente no caso do Paraná, né? Tem algo bem particular, assim, bem bacana, que o oeste do Paraná ele começa a ser densamente ocupado antes do litoral, né? Diferente do resto do Brasil, por causa né, vem lá do Tratado de Tordesilhas e tudo mais, que começa a ter essa ocupação desse território pelos espanhóis. E aí depois começa a vinda dos portugueses. Então é um trânsito de um monte de gente para tudo que é lugar aí, usando esses lugares. E as datações desses grupos, então, para entender melhor. Então a gente tem as tradições Humaitá e Umbu, que eu falei dos caçadores-coletores. Eles estão desde aproximadamente 10 mil anos atrás, isso na região do Rio Iguaçu, tá? Desde aproximadamente 10 mil anos atrás até 1000 anos atrás, eles estavam ocupando esse território. A gente encontra vestígios desses grupos. Os grupos horticultores, né? Então, desde aproximadamente 2 mil anos atrás até aproximadamente 200 anos atrás, a gente vai encontrando esses sítios arqueológicos com esses vestígios desses grupos. E né, os grupos da tradição neo-brasileira, os colonizadores, começam na região do Rio Iguaçu a partir de 200 anos atrás também, é o que a gente encontra. Tá? Então, é importante a gente estudar os vestígios arqueológicos do passado por essa questão de entender essa diversidade cultural que habitou esse mesmo espaço que a gente está hoje vivendo nele, né? Então, entender quem já passou por aqui antes, o que eles fizeram, como eles fizeram, né? Então, a arqueologia, os arqueólogos se motivam por isso, para trazer um pouco desse conhecimento. Como que esse ambiente já foi usado, quais as transformações que já aconteceram no passado e como esses grupos foram se adaptando para viver junto a essas transformações. Então, é isso que motiva os estudos dos vestígios arqueológicos. E no Brasil, quem fiscaliza, quem gerencia, vamos dizer, os estudos arqueológicos, no quesito governamental, aí é o IPHAN, então, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a partir de uma lei da década de 60, que institui a proteção dos sítios arqueológicos do Brasil, e desde lá, então, se trabalha na preservação disso. No licenciamento ambiental,
com o CONAMA, na década de 80, é que começa fortemente as pesquisas arqueológicas junto aos grandes empreendimentos, né? Então, vem lá que toda a questão de fauna, flora deve ser estudados os impactos sobre isso e em cima dos sítios arqueológicos também. Junto ao empreendimento, então, aí da perimetral que está sendo construída para dar acesso à segunda ponte binacional, foram encontrados, então, alguns sítios. Então, aqui está listado. Sítio Porto Paraná, Três Fronteiras, Perimetral, Mata Verde, Porto Meira 1, Porto Meira 2 e Porto Guarani. Desses sítios, 4 deles estão no que a gente chama de ADA, que é a área diretamente afetada, ou seja, o empreendimento vai passar por cima do sítio, vamos dizer. E aí é onde entra o programa de resgate arqueológico, e eu tive a oportunidade de estar aí trabalhar no resgate desses sítios. Então, a gente tem esse aqui é o sítio que não foi resgatado, que é o Porto Paraná, que fica bem na beira do Rio Paraná, porque ele não foi impactado pela obra, foi encontrado artefatos líticos, cerâmica guarani e polidores. Então, ele está associado à tradição tupi-guarani. Tem vidraria também nessa margem do rio, né, que é associado à ocupação histórica. O sítio Três Fronteiras, que está bem nessa região da Tríplice Fronteira, que está associado à demarcação da Tríplice Fronteira, ao descarregamento de madeira para transporte no rio, e aí tem vários vestígios históricos encontrados ali também, como garrafas e tudo mais. O sítio Perimetral, que é um sítio histórico também, provavelmente uma casa ou algo assim, mas ele já está, ele não foi impactado pela obra, então ele também não foi salvo, mas ele já está parcialmente destruído por uma extração de sedimento que tem lá, né, de terra, de aterro. Então é encontrado material histórico lá também. E aí o salvamento arqueológico, então, que ele aconteceu nos outros demais sítios, a gente então identificou materiais em superfície, né? A gente faz toda uma sinalização, demarca a área, coloca linhas marcadoras da área para estabelecer quadras, áreas de escavação, para identificar o material em profundidade também. Quando o material em profundidade é identificado, a gente amplia as áreas de escavação, né, e coleta esses materiais de profundidade através dessas quadras para entender onde, né, a distribuição desse material em profundidade também. Então, o sítio Mata Verde, né, que a área do empreendimento passa por cima dele, então. Então, a gente identificou bastante material de vidro e metal, principalmente vidro, muito vidro, e ele é um sítio histórico recente, assim, que ele está associado principalmente à questão de descarte pela expansão urbana da cidade. Então, por ser uma zona que está no limite entre o urbano e o rural, o pessoal ia para lá para descartar e jogar o seu lixo lá, né? Então, tem muito entulho desse histórico de expansão da cidade de Foz do Iguaçu. O sítio Porto Meira 2, ele está já nessa região aí de Porto Meira, né? Então, ele tem bastante material. Aí, nesse caso aqui, a gente tinha, inclusive, o seu Luiz, ele é morador ali, e ele foi um dos produtores desse sítio, vamos se dizer, dessa área, porque era uma área de uma antiga estrevaria, onde eles depositaram muito entulho nesse lugar, durante o processo de que eles chegaram para viver aí a partir da década de 70, e às vezes, como diz ele, a gente fazia uma festinha e jogava as garrafas do que sobrava da festa ali ao redor da estrevaria. A gente tem daí também o sítio Porto Meira 1, que ele está relacionado a casas, né? A gente tem aqui uma foto da Dona Helena, que falou sobre o processo de construção dessas casas, do início da década de 80, que está vinculado a madeireiras que foram implantadas aí na margem do rio Iguaçu, e o sítio Porto Guarani, que está bem próximo ali à descida de onde tem extração de areia hoje, bem perto de onde vai ser a nova alfândega, né? A nova aduana, e ali é um sítio tupi-guarani. Então a gente encontrou bastante cerâmica guarani. Esse material ainda está sendo estudado, mas tudo indica que esse sítio já é do período de contato, ou seja, ele é um sítio que ou seja, esse grupo aí não é um sítio tão antigo, né? Ele está aí acredita-se que por volta do século 17, 18, mas a gente ainda está higienizando esse material em laboratório e vai ampliar melhor as pesquisas para entender melhor sobre o material desse sítio também. Mas é um sítio tupi-guarani, a gente encontrou machado polido também, e várias cerâmicas com vários tipos de decoração. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção aí, chamando a atenção para valorizar o patrimônio arqueológico da sua região, né, da nossa região, e espero que tenham gostado da palestra e fico aberto agora para esclarecimento.
Oi, Manuel, muito obrigado pela sua apresentação. A gente já tem uma pergunta aqui. Qual o material mais interessante que você encontrou nessa pesquisa arqueológica realizada aqui em Foz do Iguaçu? Sei que você já comentou agora há pouco sobre esses materiais, mas qual aquele que você acha que chamou mais a tua atenção como pesquisador? Então, uma coisa que eu, nos últimos anos, uma coisa que eu venho achando bem interessante, assim, para além do material, eu falei tanto em materialidade, né, que é o que marca a arqueologia, mas uma coisa bem bacana que eu acho é quando a gente consegue encontrar pessoas que ainda estão vivas e que vivenciaram algo da transformação desses sítios arqueológicos. Então, por exemplo, os sítios ali Porto Meira 2, né, foi bem interessante conversar com a dona Helena, assim como o Porto Guarani, que é um sítio Guarani, porque a dona Helena falou que aquele lugar ali foi onde o pai dela, quando chegou ali, era mata, e ele desmatou e começou a lavrar para plantar, e daí começou-se a achar esses recipientes. Então a gente começa a entender todas as transformações que aconteceram nesse espaço de sítios arqueológicos. Então, dentro dessa materialidade, me chama muita atenção a relação das pessoas que estão aí hoje com essa materialidade. Então, não sei se explica bem essa pergunta de qual material eu achei mais interessante, né? Mas é a relação das pessoas com a materialidade, das pessoas que estão aí hoje vivendo com essa materialidade, que evoca várias memórias, várias histórias e tal. As pessoas se sentem pertencendo a esses espaços, ainda que elas não construíram propriamente dito. E me chama muita atenção esse sítio Porto Guarani, foi o que mais me chamou a atenção, porque o povo guarani fala muito dessa região como a sua capital, o seu núcleo de criação, de surgimento, né? E aí eu fiquei pensando, pô, onde é que tá esses sítios, né? Cadê esse sítio desse povoamento denso dos Guarani? Pô, tá bem na foz do Rio Iguaçu, né? As cataratas eram um lugar de grande significância sagrada, de significância sagrada, né? E aí tem esse sítio ali, então. Ele não é um sítio denso, assim, um sítio com muito material, mas ele demonstra que os Guarani estavam ali, eles estavam nesse espaço, está muito próximo à margem do rio Iguaçu e da tríplice fronteira ali, então, né? Então é óbvio que eles estavam ali, como eles falam, o grupo Guarani, né? E tem recipientes cerâmicos ali com decorações bem bacanas, assim, o resultado de laboratório vai trazer dados bem legais, assim, sobre esse sítio, eu acredito, assim, por causa dessa materialidade. Ele é um sítio que passou por um histórico de transformação, né, pelo lavrado do pai da dona Helena, depois teve madeireira, maquinário, teve um monte de coisa que muitas pessoas poderiam dizer assim, destruiu o sítio. Não, ele transformou o sítio de certa forma, mas a materialidade está ali e a gente ainda conseguiu identificar onde estava esse sítio, como ele estava sendo ocupado, quais os tipos de vestígios que estavam ali. A gente resgatou aproximadamente 700 peças, entre vestígios cerâmicos e lítico, mas foi majoritariamente material cerâmico, né? Que depois no laboratório a gente vai conseguir trazer uma resposta bem bacana, eu acredito, sobre esse sítio aí. Foi o que eu mais gostei, assim, foi o que mais me chamou a atenção. Legal, Manuel. Muito obrigado por nos ceder essa palestra. A gente encerra, então, agora esse ciclo de palestras. Aliás, antes de encerrar, eu gostaria de pedir para o pessoal preencher lá o formulário de avaliação. E tem mais uma pergunta aqui também, desculpe. Posso ler aqui para ti, Manuel? Pode, claro. Você pode ligar a câmera também para a gente ver? Sim, desculpa. Não, tranquilo. Eu também estou aqui de lado para ler a pergunta, então não fica muito bom, mas não tem problema. Obrigado. Então, vou ler aqui. Sendo que o Brasil resulta dos processos de colonização europeia, seriam duas tradições posteriores, não é? Uma brasileira, que nasceu no Império, séculos 16 e 17, e uma outra, neo-brasileira, vinculada com os processos de desenvolvimento em grande escala nos séculos 20 e 21. O que você acha disso? Foi a Zumira que perguntou. A Zamira, desculpa, a Zamira. Obrigado pela pergunta aí, Zamira. Então, seria um pouco do reverso, vamos dizer assim. O neo-brasileiro, ele estaria um pouco... Não que ele estaria antes, mas o neo-brasileiro, ele seria exatamente ocasionado por esse encontro, esse choque de culturas europeias com as indígenas. E aí surge essa materialidade. E, normalmente, o que é dito como sítio neo-brasileiro, ele está associado a habitações, a lugares que foram utilizados e transformados, vamos dizer, pelos grupos periféricos, tá? Por grupos que não tinham tanta ostentação.
E o que é chamado de colonizador é onde a gente encontra esses materiais mais, que na época se entende que eram materiais mais difíceis de serem conquistados, mais caros, e aí normalmente eles estão associados a casas grandes, a grandes famílias que chegaram. Então, não que seria um grupo antes e um grupo depois, né? Ele meio que se interrelaciona, aí, vamos se dizer. Mas é que na arqueologia a gente trata de tradições arqueológicas. Foi como o exemplo foi como aquele caso que eu dei lá dos grupos caçadores-coletores, que a gente chama de tradição arqueológica Umbu e tradição arqueológica Humaitá, mas não necessariamente são dois povos diferentes. Eles podem ser tratados como um mesmo povo que produzia culturas materiais, tradições de culturas materiais diferentes, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os ambientes onde eles estavam. E no caso histórico também teria um pouco a ver nesse sentido. Então, é uma cultura material. Então, para a arqueologia, a gente separa em quadrinhos. Mas, quando a gente traz isso para uma interpretação do homem, das sociedades em movimento, e tudo isso se interrelaciona. Então, não são coisas de fato separadas e que uma é antes e outra é depois. Isso está acontecendo em conjunto, é uma relação da sociedade, é mais para o estudo arqueológico, que a gente divide isso e para explicar. Mas, se for para dividir, se for para ter uma divisão, pode-se dizer que estaria mais relacionada nesse sentido, que o neo-brasileiro é exatamente o quando mistura tudo. Eu até não falei, mas também tem atributos de culturas africanas nessas cerâmicas neo-brasileiras. Então, é essa mistura, é o povo brasileiro surgindo, vamos dizer assim. E os sítios históricos dos que a gente chama de colonizadores, não que também não é fruto dessa mistura toda, mas a gente está falando dessa materialidade, que ela é principalmente associada à cultura europeia. Daí a gente vai ver aí que são traços, às vezes, de grupos italianos, portugueses e tudo mais. Mas tem pesquisas no Brasil, por exemplo, históricas, né, o Simansky, que é um grande pesquisador da parte histórica no Brasil, ele estudou casas grandes, né, essa coisa da Casa Grande Senzala, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e tal, e ele viu que, por exemplo, assim, ele desmistificou um pouco isso, porque ele mostrou que lá na Senzala também tinha muita coisa que os escravos traziam da Casa Grande. E lá na Casa Grande tinha muita coisa que eles usavam da galera da Senzala. Então não era tão separadinho como se conta na história, que tinha Casa Grande e tinha Senzala. Não, também estava ali, tudo relacionado. Então a arqueologia vem também trazendo, às vezes, porque a história, às vezes, é contada por um grupo que está dominante. É muito comum isso. A história é contada por quem está dominando. Então tem uma história baseada no ponto de vista de quem está dominando. Mas a arqueologia, às vezes, ela consegue mostrar um outro olhar, estudando sítios desse pessoal da periferia, vamos dizer, e a gente consegue entender que, às vezes, não, peraí, tem uma outra forma de interpretar e entender essa sociedade, essa forma de vida do passado. Eu até falei um pouco além da pergunta, mas acho que deu. Deu sim, deu ótimo, ficou muito bom para entender, Manuel. E, poxa vida, agradecer a participação de todo mundo que fez as perguntas, da Zamira, de todos os outros que fizeram as perguntas também, os questionamentos. A gente está encerrando com o Manuel o nosso ciclo de palestras esse ano e a gente já gostaria de convidá-los a preencher o formulário para a gente poder compreender melhor, avaliar melhor essa nossa atividade para melhorar para o ano que vem, né? Foi uma ótima apresentação, é muito bom trabalhar com pesquisadores e profissionais da área que atuam, a gente sempre aprende muito mais com os nossos colegas, né? E com todas as pessoas aí da área. Muito obrigado, Manuel. Obrigado a todos. E até a próxima. Valeu. Até mais. Gratidão a todos aí. Até mais. Até mais.